São 10h40, de volta aqui com o CBN Campinas desta terça-feira. Já estamos em contato neste momento com o prefeito de Campinas, Dário Saad, para fazer um balanço destes 100 dias do governo Dário Saad aqui em Campinas. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Paradela, bom dia, amigos ouvintes da CBN. Vamos lá, prefeito, começando pelo óbvio, né, neste momento, falando sobre a pandemia da Covid-19, o enfrentamento da prefeitura aqui de Campinas sobre essa situação. Saímos da fase emergencial, indo para uma fase vermelha, que era até então a mais restrita, mas mantendo algumas regras, né, da fase emergencial, como toque de recolher, também barreiras sanitárias. Qual é a atual situação do município? O senhor já citou várias vezes, deu uma melhorada, os indicadores mostram que estamos indo no caminho certo, mas que não se pode baixar a guarda. Olha, Paradela, é isso mesmo. Nós notamos uma melhora importante nos números, principalmente no número de atendimentos de síndrome gripal, que são os casos suspeitos da Covid-19 nas unidades básicas e nos gripários dos hospitais. Esse número, essa redução do número é muito importante. E nós também observamos a diminuição da fila de espera de pessoas que precisam entrar numa unidade específica de UTI e numa unidade específica de enfermaria, que nós chegamos a mais de 230, uma situação extremamente grave, e hoje estamos em torno de 40, menos de 40 um pouco. Prefeito Dário Saad, muito bom dia. André Berenguel aqui, prazer em falar com o senhor também mais uma vez. Na coletiva de ontem, quando o senhor falou, né, a respeito dos 100 dias e os investimentos também ao longo desses 3 meses, praticamente um pouco mais, o senhor trouxe muitas informações, né, em um espaço curto de tempo. Até o senhor falou, aqui foram cerca de 70 e poucas, né, ações, e não as 100, não tomaria muito tempo. No âmbito da saúde ainda, eu fui anotando algumas coisas. O senhor falou até com relação ao atendimento, né, que foram 133 mil pessoas aí com síndrome respiratória aguda grave atendidas, né, somando aí o centro de saúde, também a rede Mário Gatti. Tudo isso acabou, logicamente, tomando uma proporção muito grande, né, das unidades básicas de saúde. E, logicamente, que a saúde acabou sendo o foco principal na apresentação do senhor, até com foco nisso. O senhor trouxe algumas informações com respeito ao Hospital da Mulher, né, a licitação já foi realizada, gostaria que o senhor falasse um pouco disso, era até objeto de campanha do senhor e também das propagandas, né, políticas, e outra com relação ao próprio Mário Gatinho, que também foi bastante questionado ontem, que o senhor até colocou essa situação de que está na justiça, chegou até a colocar um plano B. Esse plano B ainda é abstrato ou já realmente a prefeitura está pensando nisso? Não, na verdade, eu coloquei um plano B, caso a situação no final não se consolide, mas hoje a situação está parada pela pandemia. Olha, André, você que segue bastante a questão da saúde em Campinas, se nós não tivéssemos feito a intervenção no Hospital Metropolitano, a situação teria sido um caos em Campinas. Você conversando com qualquer funcionário do Mário Gatti, do Ouro Verde, entende a necessidade de ter decretado a requisição administrativa do Hospital Ouro Verde, do Hospital Metropolitano. Isso foi fundamental no pior momento da pandemia, no pior momento da história, na maior crise sanitária da história. Esse processo do Mário Gatinho, que a gente já tinha entrado com um pedido de locação do imóvel, aguardando o despejo, que já estava com data marcada dos atuais locatários, isso foi suspenso nesse momento por 2 motivos. Primeiro, principal, por causa da pandemia. Nós não podemos falar agora, tratar dessa questão do hospital pediátrico, onde, no momento que essa unidade está sendo fundamental para o atendimento da pandemia em Campinas. E uma segunda questão foi uma liminar que os atuais locatários conseguiram por conta da recuperação judicial. Mas o momento agora é de cuidar da pandemia. Essa questão do Mário Gatinho não saiu do nosso foco, mas essa unidade agora, ela tem que, para atender a população de Campinas, como vem atendendo, como foi fantástico a questão da requisição desse hospital para o atendimento da pandemia, vem prestando um serviço excelente.
E prefeito Dário Saad, ainda falando sobre essa relação desses 100 dias, que a gente consegue perceber também nessas coletivas que o senhor tem concedido, uma certa irritação. Até me desculpe de ter colocado essa palavra, e é porque é um sentimento de quem está acompanhando a coletiva, até um sentimento, pelo que eu percebo do senhor, quando se trata sobre o governo do estado, a demora na abertura de leitos, a demora na situação de passar informações sobre leitos em Campinas. Até em uma determinada coletiva, não se lembro se foi semana passada ou na retrasada, o senhor até foi um certo ponto irônico, dizendo, abriu, ainda bem. Como é que está essa relação com o governo do estado, prefeito Dário? Ela está com um certo problema? Olha, Paradela, eu não digo que está com problema. Eu, como prefeito de Campinas, eu tenho que defender o atendimento à população de Campinas. No auge da pandemia, no ano passado, o SUS municipal, a Prefeitura de Campinas, e vocês acompanharam muito bem, tinha 150 leitos de UTI Covid. E o governo do estado, através da Unicamp e AME, tinha 93 leitos. Hoje, a prefeitura tem 162, vai cadastrar mais alguns, vamos chegar a 170, quase 20 leitos a mais do que o auge do ano passado, e o governo do estado está em torno de 60, 55, e esse ano resolveu não passar os dados para o município. Então não é uma irritação, a relação com o estado está boa, eu não quero, eu como prefeito de Campinas, eu tenho que manter o relacionamento institucional, defender a população de Campinas com o governo do estado, com o governo federal, mas em certo momento eu tenho que defender a população de Campinas, eu tenho que cobrar tanto do governo do estado quanto do governo federal o atendimento à cidade que tem direito, senão a pandemia fica só nas costas do município. Então assim, pode ser que às vezes eu demonstre um pouco de irritação, mas o relacionamento com o estado está bom, o relacionamento com o governo federal a gente também está bom fazendo institucionalmente, da mesma forma com o governo do estado, mas eu tenho que defender Campinas. Se o prefeito de Campinas não defende a cidade, quem que vai defender? E, prefeito, só para complementar essa situação com o governo do estado, hoje essa informação sobre o AME, né, suspendendo internações até por conta aí, são novas internações, né, alegando falta de medicamentos necessários para a internação de novos pacientes e não há previsão de uma chegada de uma remessa, né, de medicamentos utilizados para intubação. Como o senhor disse, aí fica ainda mais nas costas do município. Como é que está sendo essa informação passada para a Prefeitura de Campinas em uma situação como essa? Nós estamos acompanhando, eu falei com o secretário de saúde, nós estamos acompanhando de perto, nós estamos preocupados também, não só com o fornecimento de medicamentos relaxantes musculares que são necessários para a intubação dos pacientes, não só no AME, que é uma unidade do governo do estado, mas também das unidades particulares, privadas, porque a Prefeitura de Campinas também tem convênio, se não me engano, são 40, 50 leitos de UTI com o setor privado. Então, nós estamos acompanhando de perto, é uma situação que nos preocupa, nosso grande fornecedor de medicamentos desse tipo é aqui a farmacêutica Cristália, que foi objeto de uma requisição pelo Ministério da Saúde, o chamado kit intubação, e isso trouxe uma preocupação no fornecimento de medicamentos para os nossos hospitais aqui em Campinas. Nós estamos acompanhando de perto, vendo o que é possível fazer, independente de ser uma unidade do Estado ou de ser um hospital particular, privado, nós estamos acompanhando de perto essa situação. Prefeito Dário, ontem também na coletiva do senhor, outro ponto abordado e mostradas algumas entregas, foram relativas ao BRT, algumas, estou até aqui com esse plano, né, de 100 dias, a finalização da estação João Jorge, implantação do corredor BRT entre o Jardim Aurélia e a Avenida Transamazônica, implantação de corredor BRT, execução da marginal do bairro Cidade Jardim, finalização e liberação do trecho da rua Doutor Mascarenhas entre o novo terminal Mercado e a estação rodoviária, dentre outros aqui. Agora, tudo isso é um meio para o fim, que é o próprio BRT e o novo transporte público de Campinas. Havia expectativa, né, da liberação de todo o entrave jurídico também com relação à nova licitação, e agora a gente também tem informação, esse contrato com o transporte acaba no final do mês, né, a situação não avançou no aspecto jurídico,
Então, um contrato emergencial vai ter que ser feito agora, mais um contrato emergencial. Tudo isso pode prejudicar os 100% de efetividade do BRT esse ano? Olha, André, nós estamos trabalhando em duas frentes. Uma frente é na questão judicial, como você disse, existe uma suspensão na esfera judicial que nós estamos trabalhando e trabalhando também na atualização do edital de licitação, porque existe um edital de 2000, se não me engano, 2017, 2018, 2019, que ele deve ser atualizado em relação a números, em relação à auditoria do contrato. Então, nós estamos trabalhando em duas frentes, tanto na parte judicial como na parte de atualização do edital para licitação. Outra questão importante é o seguinte: havia uma solicitação das empresas de fazer a prorrogação por mais 5 anos desse contrato, que seria uma possibilidade dentro do atual contrato em vigor. O que o jurídico da INDEC, o jurídico da Prefeitura analisou é que a prorrogação por mais 5 anos seria inviável nesse momento, visto que há um parecer do Tribunal de Contas questionando esse contrato. Então, do ponto de vista jurídico mais acertado, dentro da visão do nosso jurídico, não seria a prorrogação por mais 5 anos. Seria, sim, a realização de um contrato emergencial para poder finalizar o processo de realização do edital e publicação da operação do BRT. Mesmo assim, a gente vem trabalhando bastante para melhorar. Nós ontem anunciamos mais 15 ônibus articulados que vão entrar em operação durante esse mês de abril, para melhorar e dar unidades, dar ônibus mais amplos e diminuir, inclusive, questionamentos em relação à aglomeração, possível aglomeração em algumas linhas. Feito, Dário Saad, imagino que a população queira saber qual é o prazo, até quando a gente pode esperar uma solução para tanto a situação do transporte público em Campinas, essa licitação que já tinha sido barrada lá atrás, teve que ser refeita e agora ela está nesse entrave judicial, mas também sobre a situação da obra do BRT, porque muito se fala, já está em 95%, mas esses 5% que faltam parecem eternos. Não, nós estamos caminhando bem na questão da obra. Nós temos uma previsão de finalizar até o final do ano ou início de 2022, dentro do cronograma que foi feito. E a questão da licitação, nós estamos trabalhando para que nós tenhamos o edital formalizado até o segundo semestre desse ano. E, paralelamente, estamos trabalhando na questão judicial também. Então, essas duas frentes estão andando. O nosso jurídico, o jurídico da INDEC, tem trabalhado na questão judicial e os técnicos da INDEC têm também trabalhado na questão da finalização do edital. É um edital extremamente complexo, um novo modelo de operação do BRT e vai ter também muitas novidades em relação à gestão desse contrato. Então, assim, a gente considera que as linhas que estão sendo adotadas pela equipe técnica da INDEC têm sido linhas de modernização, de transparência e de avançar na gestão do sistema de transporte em Campinas. Prefeito Dário Saad, com relação um pouco às finanças do município dentro desses 100 dias, o senhor até abriu a coletiva ontem falando que no começo do ano a prefeitura estava aí com cerca, se não me engano, de 74 leitos, agora são 170 ou algo nesse sentido. Só para dar um exemplo dos gastos, né, das despesas que têm aumentado, principalmente na área da saúde. A prefeitura já disse também que estava chegando no seu limite daquilo que havia recebido o ano passado para a operacionalização aí de toda essa parte da pandemia. Além disso, como o município está com relação à caixa, aos investimentos que estão sendo feitos e às despesas que têm aumentado? Olha, André, nós estamos fazendo um segmento rigoroso das finanças do município, estamos cortando e reduzindo gastos onde é possível reduzir. Esses 100 milhões de reais que nós estamos investindo nesses 3 primeiros meses
a maior parte dele eram de recursos já destinados para investimento. Aí eu cito 30 milhões no ginásio de treinamento do Centro de Alto Rendimento lá no Swiss Park, que já estava destinado há algum tempo para essa licitação. Também mais 5 milhões para a construção do centro de badminton lá, do complexo de badminton, e outras questões que já foram explicadas ontem. Então, os investimentos que nós informamos ontem, na apresentação das ações dos 100 dias, já estavam reservados para isso. O que nós estamos notando é um aumento maior nos gastos com saúde, principalmente pelo aumento. Nós começamos em janeiro com, como você disse, 74 leitos. Estamos chegando a quase 170. É muita coisa, é muita coisa. Por isso que a gente tem feito alguns ajustes diários em contratos, ajustes diários no orçamento, para poder mostrar e trabalhar dentro do equilíbrio. Nos próximos dias, nós faremos um balanço da questão orçamentária e financeira do município e vamos divulgar, principalmente focado nos gastos da saúde. Esses números estão sendo levantados, vamos também falar claramente os recursos que foram destinados pelo governo do estado, pelo governo federal, né, nesse atendimento à pandemia. É importante ter clareza, transparência com a população. E, prefeito, algumas cidades aqui da região, cito Indaiatuba, a cidade lá já fez um auxílio emergencial para alguns comerciantes, outras cidades ajudando, né, de alguma forma, por exemplo, com a conta de água, um parcelamento. O que Campinas pode fazer nessa questão? Tanto para ajudar esses comerciantes, questão de alvarás que tem que ser pagos, ou também até um próprio parcelamento. O senhor disse já em uma coletiva que isenção é impossível, porque isso dá improbidade administrativa. Mas um parcelamento, isso postergar para outros meses, enquanto estivermos em uma fase vermelha, porque tem muitos locais que não podem abrir na fase vermelha e estão ainda tendo que pagar, né, outros tributos. O que Campinas pode fazer para tentar apaziguar esse momento complicado? Olha, Paradela, nosso setor de finanças, setor de planejamento, nós estamos analisando tanto os dados do ano passado, porque a pandemia no ano passado ela também castigou muito o setor produtivo e esse ano também, nesse primeiro trimestre, vem atrapalhando bastante. Então, a Prefeitura está estudando várias medidas que, quando estiverem consolidadas, serão anunciadas sem dúvida. Nós não estamos insensíveis, pelo contrário, nós sabemos todos os setores da economia que estão sofrendo bastante. Nós acompanhamos aqui o setor de bares, restaurantes, academias, o setor de beleza, o setor de escolas, da educação e outros que também vem sofrendo um impacto muito grande na pandemia. E ações importantes estão sendo preparadas. É importante ressaltar isso. Enquanto nós preparamos essas ações do ponto de vista do setor produtivo mais prejudicado na pandemia, nós estamos trabalhando no setor social, na área social. Pra você ter uma ideia, Paradela e André, nós estamos com quase 50 mil famílias recebendo uma ajuda de cesta básica e um kit de hortifruti granjeiro todos os meses pela Secretaria de Educação. O cartão Nutrir, que era para 6 mil famílias, está chegando a 26 e vai continuar até o final do ano. A campanha Campinas Sem Fome está sendo um sucesso. Já temos 32 mil famílias cadastradas e que começaram já a receber os alimentos. Eu quero agradecer os empresários de Campinas, a população de Campinas. Esse final de semana tivemos uma doação fantástica, estamos chegando a 250 toneladas de alimentos. E mais uma vez eu quero aqui agradecer a população e os empresários de Campinas que estão doando. Isso passa de 120, 130 mil famílias que a cidade está ajudando do ponto de vista do alimento, da cesta básica. Outra coisa importante que eu quero também colocar aqui é que a distribuição desses alimentos não está sendo feita do ponto de vista separado pela prefeitura, do ponto de vista midiático ou de propaganda, não. Esses alimentos estão sendo distribuídos através de 145 entidades que são cadastradas na Secretaria de Assistência Social, que são cadastradas no Banco de Alimentos, e essas entidades que estão fazendo a distribuição dentro das normas e dos critérios para quem mais precisa.
Então, a cidade não esqueceu, não está esquecendo do seu setor produtivo e, principalmente, daquelas pessoas que mais precisam nesse momento desesperador que o país, o mundo está vivendo. E o senhor citou aí essa palavra, né? Desesperador. Muito importante esse trabalho social, mas o empreendedor nesse momento está perguntando, para quando então, já que essas ações estão sendo estudadas? Há um prazo para isso, prefeito? Isso aqui a gente vai falar daqui a 20, 30 dias, porque cada vez que passa o tempo, cada vez pior fica a situação. Ô Walter, desculpa, falei o nome do seu pai agora. Não tem problema. Paradela. Elogio. A voz é bem parecida, né? Deixa eu falar para você. É claro que a gente está, nós como poder público, nós temos que analisar primeiro o ano passado, como foi. Durante esse ano, muita gente pergunta, a prefeitura não pode perdoar a conta de água, perdoar o imposto desse ano? Infelizmente não pode. Se eu perdoar o imposto desse ano, eu sou processado por improbidade, improbidade, não posso. Então, assim, nós estamos estudando medidas que visam não só um apoio esse ano, mas também verificando como está a situação dos empresários em relação às suas questões tributárias do ano passado. Então, assim, essas ações é bem provável que serão anunciadas entre 1 a 2 meses e consolidadas no segundo semestre. Mas, assim, tem muita coisa, muitas ações que eu não posso adiantar, Flávio, não posso adiantar por conta da questão de que não está formatada totalmente, mas tem muita coisa importante sendo discutida e já em estado bem avançado. Eu queria aqui poder adiantar, mas a gente precisa consolidar. Eu tenho tido muito cuidado no trato com a imprensa, no trato com a população, de não colocar questões que eu não possa cumprir e que não estão totalmente acertadas. Mas logo, logo, nós teremos uma série de ações de estímulo aos empresários de Campinas, ao setor produtivo de Campinas e principalmente focado ao segmento que mais sofreu e mais está sofrendo na pandemia. Prefeito Dário Saad, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender novamente a CBN. Olha, Flávio, agradeço você, o André, agradeço todos os ouvintes da CBN. Esses 3 meses, esses 100 dias do meu governo foram 100 dias extremamente difíceis. Vou falar para você, nos dias que nós batemos aí os recordes de pessoas aguardando internação em UTI, aguardando internação em enfermaria, foram dias que eu nem dormi direito, que eu passei várias noites sem dormir direito, preocupado com o atendimento à pandemia em Campinas. Quero agradecer aqui os profissionais de saúde, não só da rede pública, da Secretaria de Saúde, da rede Mário Gatti, Ouro Verde, UPAs, mas também do setor privado também. Agradecer a colaboração do setor produtivo de Campinas, que está sofrendo muito, mas Campinas vem fazendo a coisa certa. Nós tivemos uma redução muito grande, como você disse no início da entrevista, dos nossos números e da nossa fila, mas redução se deve às ações que nós tomamos. A gente sofre muito aqui, uma parte da população quer que a gente faça lockdown, fecha tudo, fecha o transporte, fecha tudo. Outra parcela é contrário às medidas de restrição. E a gente é pressionado a cada minuto aqui na prefeitura. Mas o nosso objetivo é fazer uma administração que atenda os interesses da maioria da cidade, que atenda a população de Campinas com a saúde digna, com a população que tem um atendimento numa época das mais difíceis. A nossa cidade, histórico recente da nossa cidade, só passou por um momento na crise da febre amarela que a cidade quase foi dizimada. Outra crise sanitária como essa não tem precedentes. Mas a cidade é forte, a população de Campinas é guerreira e nós vamos vencer, se Deus quiser. Muito obrigado, prefeito Dário Saad, conversando com a gente aqui no CBN Campinas, são 11h.